Desde criança alérgica, seu filho apresenta alergia alimentar? Nós estamos passando pela Semana Nacional de Conscientização sobre a Alergia Alimentar, promovida pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Então, o vídeo de hoje será sobre esse assunto. Então, vamos lá! Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista, com 25 anos de experiência. Já ajudei a mais de 25 mil mães a lidarem com o quadro alérgico de seus filhos. Sou membro da Sociedade Brasileira de Alergia e da Academia Europeia de Alergia. A alergia alimentar é um tema muito vasto, pois a alergia alimentar ela pode se apresentar em qualquer faixa etária. Nós observamos que nas crianças, em torno de 8% apresentam alergia alimentar. Entre os adultos, essa taxa já vai para 2%. A alergia alimentar, ela é muito comumente iniciada na infância para aqueles alimentos a que a criança é mais exposta, tendo entre eles o leite, o ovo, a soja e o trigo os alimentos mais comuns, mas também temos como os alimentos também mais prevalentes o amendoim, as castanhas e os frutos do mar. O diagnóstico da alergia alimentar muitas vezes é um diagnóstico muito difícil, pois a alergia alimentar ela pode se apresentar de várias formas, acometendo vários sistemas. Os sintomas iniciais mais comuns costumam ser os digestórios, aqueles que afetam o nosso trato digestório. Sintomas inicialmente nos lactentes, como refluxo, cólica, dor abdominal, distensão, a constipação ou a diarreia e muitas vezes sangue nas fezes, apresentando ou em raias ou mesmo com um grande sangramento. A alergia alimentar também pode acometer outros sistemas. O sistema respiratório também pode ser acometido. Muitas vezes as crianças pequenas que apresentam um refluxo intenso podem apresentar também sintomas de sibilância, que é a sensação de aperto no peito, cansaço, evoluindo muitas vezes também para sintomas respiratórios altos, até mesmo por conta do refluxo, apresentando secreção nasal, sintomas como se fossem um quadro respiratório, mas não de origem alérgica aos aeroalérgenos, mas sim muitas vezes por conta dessa alergia alimentar. A alergia alimentar, ela também pode se manifestar na pele, com sintomas como urticárias, como dermatite atópica, e o quadro mais grave é a anafilaxia, em que a criança apresenta sintomas de mais de um sistema e que podem evoluir com um risco de vida. Por exemplo, o fechamento da glote ou mesmo uma queda de pressão muito intensa em que leve a sua criança ao desmaio. Eu, como médica e paciente, vivi a alergia alimentar desde a minha infância. Inicialmente, apresentei alergia ao ovo, uma alergia grave, uma anafilaxia. Eu vivi como paciente todas as limitações que a alergia alimentar nos impõe. Vivi com 9 meses um edema de glote, que era uma reação muito grave, e fui salva aos 9 meses porque minha mãe me levou imediatamente para uma emergência. E também fui mãe de 2 pequenos alérgicos. Minha primeira filha apresentou alergia à proteína do leite de vaca. Ela foi prematura, permaneceu muito tempo em uma UTI neonatal, sendo necessária a introdução da fórmula alimentar, a fórmula láctea, e em complemento ao seio materno. Ela, durante o período da internação,
começou a evacuar com raias de sangue. Então, foi necessário a substituição da fórmula por leites especiais em complemento ao leite materno. Meu segundo filho também apresentou uma alergia alimentar. Ele era uma criança que apresentava uma grande dificuldade alimentar. Então, na época, introduzimos um suplemento à base de soja. Mas, mesmo com o suplemento, ele não apresentava o ganho de peso esperado, já que ele estava sendo suplementado. Ele evoluía com quadros como cólicas eventuais e fezes muito grandes, enegrecidas, que mostravam, na verdade, que ele não conseguia absorver aqueles alimentos, aqueles minerais e proteínas que estavam no composto do suplemento que ele estava recebendo. Também evoluiu com a dermatite atópica, muita coceira, muitas vezes piorada por conta do suplemento à base de soja. Então, nós vemos que a alergia alimentar, ela pode apresentar quadros muito variados. Por isso, mãe, é muito importante que você consiga reconhecer no seu filho esses sintomas e que você possa descrevê-los ao médico. É muito importante que a gente tenha o conhecimento para que este conhecimento possa nos levar à descrição do quadro para o especialista, para que ele possa direcionar os exames adequados a cada caso. Então, o que vemos mais comumente nos lactentes, que são os bebês até os 2 anos, a grande maioria inicialmente começa com esses sintomas no trato digestório. A grande pergunta é: ele está com alergia à fórmula que foi introduzida, ou ele pode apresentar alergia ao leite de vaca mesmo através do aleitamento materno. Inicialmente, orientamos que esta mãe que está amamentando, se o seu bebê está exclusivamente ao peito, que ela faça uma dieta de retirada do alimento, por exemplo, do leite e derivados, e depois reintroduza para que possamos observar se houve alguma diferença referente aos sintomas do seu bebê. Já nas crianças um pouco mais velhas, podemos utilizar-nos dos testes de sangue com a dosagem da IgE, que é a imunoglobulina E, para os principais alérgenos suspeitos, e também os testes de provocação. É muito importante que esses testes sejam direcionados. Muitas mães me perguntam: mas doutora, será que eu posso fazer exame para todos os alimentos para ver quais alergias o meu filho vai apresentar? Os testes alimentares, eles têm que ser direcionados àquele alimento suspeito. Por exemplo, se nós suspeitamos que sua criança apresente alergia à proteína do leite de vaca, direcionaremos o teste ou a dieta de exclusão e reexposição para aquele alimento. Não adianta pedirmos a IgEs, ou seja, exames de sangue, para diversos alimentos que muitas vezes seu filho não foi exposto. Outra coisa em relação aos exames, eles têm que ser direcionados e têm que ser muito bem interpretados. O que observamos muitas vezes naqueles médicos que não são especialistas é que eles confundem a positividade do exame com a doença da criança. O nosso organismo, quando exposto a diversos alimentos, eles podem produzir esta imunoglobulina, chamada IgE, a imunoglobulina E, as proteínas de diversos alimentos às quais aquela criança foi exposta, mas esta criança não apresenta alergia.
A alergia, ela é um diagnóstico principalmente clínico. O que é um diagnóstico clínico? Um diagnóstico baseado nos sintomas que a sua criança apresenta referente àquele alimento específico. Às vezes pode ser que esta criança seja sensibilizada a mais de um alimento. Então vamos direcionar àquele alimento suspeito. Esses exames que são muito vastos não nos indicam o potencial causador e muitas vezes nos trazem muita confusão, levando a dietas de exclusão desnecessárias no seu bebê ou em você que está amamentando essa criança. Então é importante que esses exames sejam muito bem interpretados. A associação entre os sintomas clínicos e um exame positivo, ele nos ajuda muito e nos confirma aquele diagnóstico, por exemplo, a alergia ao leite de vaca. Mas, muitas vezes, vemos que as alergias alimentares não necessariamente são causadas pela produção do anticorpo IgE. Elas podem ter uma apresentação que chamamos de mistas, ou seja, elas podem ser causadas por uma inflamação levada por células que não necessariamente apresentem uma positividade para aquele anticorpo. E isso vemos também principalmente nas crianças pequenas. A grande maioria dos lactentes, quando solicitamos o anticorpo IgE para aquele alimento específico, pode apresentar um resultado negativo. Muitas vezes, esse resultado negativo não indica que essa criança não apresente alergia, pois toda vez que ela está exposta, ela apresenta os sintomas. Então, ela é sim caracterizada como alérgica à proteína do leite de vaca, por exemplo. Então, dentro dos sintomas, eu, quando era pequena, que apresentei o meu quadro de anafilaxia, sim, apresentava uma IgE positiva. A anafilaxia, ela em geral é causada pelo anticorpo IgE em excesso, que leva a um quadro grave. A apresentação da alergia, que nós chamamos IgE mediada, ela pode apresentar urticárias, anafilaxia como quadros mais graves, sintomas respiratórios também podem ser observados nessa criança. Já nas apresentações mistas, nós muitas vezes não temos a presença do anticorpo. Minha filha, primeira, apresentou um quadro misto, que nós chamamos da proctocolite. Ela apresentava raias de sangue à ingesta da proteína do leite. Quando dosamos a IgE no sangue e fizemos o teste cutâneo, todos os resultados foram negativos, mas toda vez que era introduzida a proteína do leite, ela evoluía com sangramento e depois com diarreia. Meu filho, que apresentou alergia ao suplemento de soja, também não apresentou um quadro que chamamos do IgE mediado. Já era uma apresentação mista, com sintomas que, quando nós fizemos o teste para a soja, no caso dele, todos os exames vieram negativos. Mas, quando o suplemento de soja foi retirado, introduzindo uma outra fórmula mais adequada, ele apresentou um ganho de peso, as fezes começaram a apresentar uma coloração mais amarronzada, mais característica, diminuíram de tamanho, as cólicas foram embora. Ele apresentou um quadro misto, que evoluiu com melhora dos sintomas com a retirada do suplemento de soja. Isso muitas vezes nos ajuda no diagnóstico, pois nem sempre esses exames vão vir positivos. Então, a alergia alimentar, ela costuma
na infância, evoluir com um quadro de tolerância. Aqui em casa, eu mesma evoluí com essa tolerância inicialmente parcial e hoje como ovos todos os dias sem apresentar um quadro alérgico. Já minha filha, que evoluiu com a alergia à proteína do leite de vaca, hoje come seus queijos e iogurtes e não apresenta mais sintomas. A soja, já meu filho, não costumamos usar muitas coisas à base de soja, mas ele, mesmo quando oferecemos algo que apresente soja em sua formulação, ele não apresenta mais sintomas de alergia alimentar. Então, nós temos que ter ciência de que a grande maioria das alergias alimentares na infância tende a evoluir para a tolerância, assim como aconteceu comigo e com meus filhos. Espero que com esses ensinamentos, mãe, você possa estar apta a reconhecer os principais sintomas da alergia alimentar, pois é muito importante que você, detendo esse conhecimento e observando a sua criança, seja capaz de descrevê-los ao médico especialista que os acompanha, para que assim o médico possa optar pela melhor condução possível junto com você do quadro específico da sua criança. Por isso, é muito importante que você esteja munida do maior número de conhecimento possível, pois as escolhas terapêuticas e principalmente o direcionamento dos exames, ele sempre deve ser partilhado com a mãe. Afinal, você é a grande protagonista que acompanha o seu filho no dia a dia. O médico, ele em conjunto com a mãe e em forma de grande parceria, vai sim ajudando a mãe a conduzir essa criança para o melhor desfecho possível em cada caso. Bom, encerramos aqui o vídeo de hoje. Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra alergista. Para mais conteúdos como esse, me segue aqui no canal Descomplicando a Alergia. Muito obrigada pela audiência de vocês.